Fala galera, passando aqui para um rápido tutorial para responder uma coisa que sempre me perguntam. Inclusive isso tem uma aula lá no Web Process que eu mostro como fazer, e essa daqui é uma versão até atualizada, que é como criar botões com ícones com tamanhos diferentes, né, da fonte do botão. Quem já trabalha aqui com Elementor deve saber que quando a gente coloca um ícone dentro do botão, a gente não tem, ó, eu vou clicar aqui no botão, aqui em conteúdo, a gente tem aqui como adicionar o ícone, a gente tem a posição, se é antes ou se é depois do texto, a gente tem aqui o espaçamento entre o ícone e o texto, mas nem aqui, nem na configuração de estilo, eu tenho uma opção de personalizar o tamanho do botão. Então, quando eu crio um botão, ele sempre segue o tamanho da fonte que está o texto. Isso não é legal, né? Eu vou adicionar aqui um novo botão para mostrar, para a gente ver aqui o exemplo de como é um botão. Eu vou subir aqui o ícone aqui da biblioteca, né? Selecionar aqui o ícone do Behance. Então, como funciona? Ó? Quando eu venho aqui em tipografia e eu aumento o texto, o ícone aumenta. Quando eu diminuo, o ícone diminui, mas eu não tenho a opção de personalizar separadamente o tamanho do ícone separado da letra, né? O tamanho daqui da fonte que eu coloco. Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço para criar um botão assim. Vamos lá, eu só vou configurar o estilo desse botão aqui, vou colocar o tamanho 16, a fonte eu vou colocar Inter, espaçamento entre as letras eu vou deixar em 0. Aí aqui, espaçamento do ícone eu vou colocar em 16. Eu vou mudar aqui também o texto, né? Vou colocar aqui, continue, with Google. O peso aqui também eu vou mudar, né? Vou deixar em 500. E eu vou configurar também o espaçamento aqui, né? Espaçamento superior é 12, eu tenho 16 na direita, inferior é 12 também, na esquerda eu coloquei 16, arredondamento da borda eu coloquei 4, tipo de borda eu coloquei sólido, 1 pixel de borda. Vou copiar aqui a cor da borda e vou colar aqui. Vou colar a cor da borda. É assim que tá ficando o botão, ó. Então, aqui eu já tenho a mesma configuração do botão de cima e do botão de baixo, só que o ícone, ele tá seguindo o tamanho da letra, né, da fonte que eu coloquei aqui. Eu vou colocar esse ícone do Google aqui para mostrar para vocês como fica pior ainda quando eu faço o upload de um ícone personalizado, né. Então, selecionei aqui. E olha como fica. É o mesmo ícone, não tem diferença nenhuma. É o mesmo arquivo que eu subi aqui em cima. E ele fica assim. E agora eu vou mostrar para vocês como é fácil. A gente vai usar um código CSS. Eu encontrei 4 formas de resolver esse problema. E a melhor, a conclusão que eu cheguei foi essa aqui. Eu que desenvolvi esse código. Quando eu digo que eu desenvolvi é porque eu não achei em nenhum lugar, né? Eu fui criando aqui, testando, eu achei essa opção. Então, vou mostrar para vocês como seria isso. Ó. Clicar aqui no botão, vou vir avançado. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma classe de CSS para esse botão aqui. Então, vou chamar ele de btn2. Então, botão 2. E agora eu vou vir aqui em CSS personalizado. Vou começar esse código falando a respeito do que esse código vai corresponder, né? Então, vai ser o ponto btn2 para especificar que esse código é relacionado a esse botão. Então agora eu tenho que falar aqui nesse meu código relacionado a que esse código é. Eu já falei que é relacionado ao botão, mas eu não quero adicionar o botão todo. Eu vou dar uma subclasse aqui, que é a classe do ícone do botão, que é ponto elementor traço button traço icon. Então toda vez que eu falo isso, eu estou dizendo que esse código está sendo válido para o botão, mas apenas vai ser aplicado ao ícone do botão. E aí eu vou abrir aqui chaves, vou fechar, né? E vou começar a digitar meu código aqui dentro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dizer o tamanho desse botão. Então eu vou colocar aqui font size, já está aqui, ó, para completar. Eu vou colocar ele com 48 pixels. 48 pixels. Olha o tamanho como ele já cresceu, né? E aí eu vou fechar aqui, ponto e vírgula. E agora o meu botão tá assim. Eu vou colocar mais uma linha de código aqui bem simples, que é o margin bottom, que é a margem inferior aqui dele aqui, do ícone. Eu vou colocar em menos 100%. Isso acontece porque quando eu executar o próximo passo aqui, ele ficaria com a margem aqui muito grande, então eu coloco menos 100% para zerar a margem inferior desse ícone aqui. Eu testei em vários tamanhos, todos os tamanhos isso aqui funcionou, ainda mais se a gente está trabalhando com a regra de 8 pontos, né? Eu testei aqui
8, 16, testei 24, testei em quebrado também como 20, 44, 42 e todos eles esse código aqui funcionou. Então, talvez se der errado aí com você, você pode até deixar aqui no comentário, me avisar, né? Mas assim, todos os tamanhos que eu precisei usar e todos os tamanhos que eu usei aqui, ele funcionou. Então eu coloquei essa margem bottom em menos 100% e para eu ter esse resultado aqui, eu vou fazer só mais uma coisa, que é vir aqui em estilo, em tipografia, em altura da linha, eu vou colocar a mesma altura do ícone. Então se o ícone é 48, eu vou colocar a altura da linha em 48 e ele se ajustou. Por exemplo, se esse ícone aqui fosse, vamos colocar que ele vai ser 32. 32, eu só viria aqui em estilo, em tipografia, em altura da linha eu colocaria 32. Ele se ajusta aqui. Então é isso. Esse código aqui, embora ele seja muito simples, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Lembrando que você tem que colocar o nome da sua classe aqui. Por exemplo, se você escolher colocar o nome dessa classe aqui de botão rodapé. Você colocou aqui botão rodapé, você vai vir aqui no código e onde está btn2 aqui, você vai colocar botão rodapé e aí ele vai se ajustar. E se você tiver, por exemplo, dois botões, eu vou duplicar esse aqui. Se você quiser, você pode usar o mesmo código, só trocando aqui, por exemplo, botão topo. E aí você pode colocar aqui, ó, também botão topo. E aí você pode ter uma configuração diferente. Você pode colocar 24 o tamanho do ícone, por exemplo. Aqui na fonte, você vai vir aqui e vai colocar 24 também, né? Para se ajustar. Você pode trocar aqui, ó. Vamos usar aqui do Behance que eu peguei antes, ó. Pode trocar que vai funcionar, esse código vai funcionar com diferentes tamanhos. Assim. E aí com isso aqui você pode ajustar também o tamanho do texto. Você pode colocar o texto para 20, por exemplo, que ele vai ajustar. Você pode aumentar aqui o tamanho do ícone para 54 e aí alterando aqui o espaçamento dele também vai se ajustar, ó. Então é assim que eu faço para criar. Espero que tenha ajudado vocês que estavam com esse mesmo problema. Eu sei que tem pessoas que acabam usando plugins só para fazer essa configuração. Então, dessa forma aqui é bem mais fácil, vai deixar o código do seu site bem mais limpo, né? Você não vai precisar estar adicionando plugin apenas para alterar o tamanho de um ícone. O código para esse CSS está aqui embaixo, né? Que você pode alterar e usar aí como quiser. E deixe seu comentário aqui se você usou, se funcionou, se você encontrou algum erro. Lembrando que esse código foi feito pensando no botão e eu usei sempre a regra de 8 e sempre funcionou. Eu não sei se você usar números quebrados ali, se ele vai se adequar direitinho. Mas é isso, o tutorial foi bem simples, bem rápido. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe e a gente se vê aí numa próxima vez que eu aparecer aqui no YouTube, né? Que geralmente eu não sou de postar muito vídeo aqui, esse é apenas o segundo, mas eu prometo que de tempo em tempo eu vou aparecer por aqui. E é isso.